ramos, se tudo será tudo programos, qui serpelux vida gato in taverna, ouvindo músicas pincerna, os povos superados, aqui loucos aliados. Vida mi diverstium dormidam satisindum dormimi nullus nivet mortem se probaco minus sortem. Primo pronumata vini, ex ambimus divertini, Semmer dibunt pro captivis, poste dibunt per pro vivis, quarter pro Christianis functis, vies pro fidelibus defunctis, sexies pro sonoribus vanis, septies pro militibus sievanis, octies pro fraternibus perversis, novies pro monarchis dispersis, decies pro navigantibus, undecias pro discortantibus, duodecias pro penitentibus, tredecias pro intergentibus, da pro papa, qua pro rege, vivunt omnes sine lege. Vivi terra, vivi terus, vivi files, vivi plerus, vivi ille, vivi illa, vivi servus, cum ancilla, vivi velos, vivi tiger, vivi lagus, vivi tiger, vivi costas, vivi vagus, vivi crudis, vivi magus, vivi tomes, pegolus, vivi exum et globus, vivi puer, vivi calus, vivi presum et galus, vivi soror, vivi faber, vivi nanus, vivi mater, vivi ista, vivi ille, centrum vivum illa, carum duram sextum malte, udicipsi immoderate, vivum omnes sine meta, quantis vivum teleta, signos ludus omnes gentes, et silverimus, et gentes minus studus populantur, et communistis conspirantur. Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a essa nossa nona apresentação planejada para filosofia da biologia, especificamente para a filosofia da biologia, certo? Nós, dando continuidade ao nosso tema, a nossa temática, a gente, na apresentação passada, falou de psicologia evolutiva. E hoje é um complemento. O assunto é um complemento, que é a sociobiologia, que também é baseado no capítulo 13 do livro Comportamento Animal, de John Alcock. Sim, vamos começar falando das argumentações que o autor coloca aqui, são contrárias à abordagem sociobiológica, e as argumentações que o autor coloca defendendo a sociobiologia. Certo? As duas coisas se complementam. Falando em sociobiologia e em psicologia evolutiva, muito da sociobiologia está fundamentada na própria psicologia evolutiva. Primeiro ponto que ele coloca, que nós, humanos, não fazemos as coisas apenas porque buscamos aumentar nossa aptidão inclusiva. Como é que a gente pode contra-argumentar? É a questão de separar o que é causalidade distal e proximal. Conforme o autor, essa abordagem sociobiológica, a psicologia evolutiva, procura explicar as origens do nosso comportamento e não justificar e nem justificar comportamentos
de causas proximais. Então, dizendo de outro modo, né, quando se diz que nós humanos não fazemos as coisas apenas porque buscamos aumentar a nossa aptidão inclusiva. A aptidão inclusiva, no sentido evolucionário, seria de aumentar nossas chances de reprodução e de otimizar que nossos genes sigam adiante. E nós temos um comportamento que seria muito mais complexo do que isso. O autor admite que existe, sim, que a complexidade do comportamento humano não é apenas para deixar os genes adiante. Certo? Não é apenas para isso. A sociobiologia não é contra isso. O que ela procura são as causas do comportamento como uma origem que tem uma origem adaptativa, né? Outra coisa é que, mas nem todo ser humano é biologicamente adaptativo. Isso é mais específico em termos de deixar descendentes. Que a nossa satisfação não é para ter o maior número possível de filhos e que há muita interação de questões culturais no nosso comportamento. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. É, de novo, confundir o que é de origem evolutiva e o comportamento em si, como, por exemplo, falando de forma bem que eu acho mais simplificada, a gente pode dizer o seguinte: vocês imaginem que a evolução nos dotou de certos comportamentos, não exatamente para a gente ter o maior número possível de filhos, e sim para para ter sucesso social, etc., a capacidade de adaptação. Não. Ela nos dotou de uma psique e de inclinações, como, por exemplo, o prazer sexual, que nos impulsiona para um ato que vai levar à reprodução, mas não significa que a gente vai se reproduzir ou vai querer. O que a evolução nos dotou foi de que certos comportamentos são prazerosos, e justamente os comportamentos que otimizam nossa sobrevivência, como a alimentação calórica e nossa reprodução. Isso tem que ficar bem claro entre causas proximais e distais. Certo? O que é evolutivo justamente foi a sensação, foi o prazer de realizar os atos que promovem a nossa sobrevivência e a nossa reprodução. O prazer de ser socialmente bem-sucedido faz parte da evolução do doutor de cérebros que são capazes de reconhecer e responder a recompensa, ter centros de recompensa, e centros de recompensa também no sentido de comportamento social. Certo? Um outro ponto sobre as controvérsias da sociobiologia, das argumentações contra e que ele rebate, esse terceiro ele diz o seguinte, que
As abordagens evolucionistas ao comportamento humano são baseados em uma doutrina politicamente reacionária que apoia a desigualdade e injustiças sociais. Bem, eu me lembrei de uma coisa agora, vou dar só um comentário. As imagens de fundo, eu estou usando imagens de quadros de Desmond Morris, né? Que lembre-se dele lá da psicologia evolutiva aqui, e da etologia, que ele é um pintor surrealista. Mas voltando aqui. Essa afirmação tem um caráter mas muito, eu acho que ou é preconceituoso contra os sociobiólogos. De fato, eu estou aqui colocando o posicionamento desse autor porque isso logo depois que a sociobiologia surgiu no final dos anos 70, acendeu, digamos assim, a luz amarela, um alarme para os antropólogos, sociólogos da época, de que fosse uma retomada a certas aplicações políticas ou deformações, né, políticas a partir de conhecimento biológico que se tinha no começo do século XX, por exemplo, como racismo. E, de fato, conhecimento científico mal interpretado está muito mais, e conhecimento científico da época foi usado de forma inadequada para justificar racismo, entre outras coisas. Bem como pode ser usado de forma inadequada muitas e muitas vezes, certo? Mas a sociobiologia não é política. E, além do mais, o próprio autor fala o seguinte, que quem fez esse tipo de argumento não foi verificar, ou não foi fazer pesquisa sobre digamos assim, sobre o posicionamento político dos sociobiólogos. E foi feita uma pesquisa sobre isso. Justamente depois se fez uma pesquisa sobre isso e viu que o posicionamento político dos sociobiólogos está na média de qualquer outro acadêmico, de todos os outros acadêmicos. Está na média, inclusive em termos de liberalismo político, está acima da média americana, por exemplo. O posicionamento mais à esquerda está acima da média americana. Então, a questão aí não é política nem nada. É um posicionamento de tentar explicar, de acordo com os princípios evolutivos, a sociedade humana. E não de justificar e nem de fazer aplicação política, nem de ideologia, nem usá-los em ideologia política. Isso é outra coisa, né? Então não vai apoiar desigualdades e injustiças sociais, porque não é para dizer que existe raças superiores ou coisa do tipo. Né? Que não é para dizer que ou para justificar a agressividade dos homens em relação às mulheres como algo que tenha surgido evolutivamente. Que tenha isso surgido evolutivamente. Não é por aí. Não é por aí que a coisa acontece, né? Então, com licença. Ele fala que um posicionamento que seria rival, que é apoiado pelos antropólogos, por muitos antropólogos e sociólogos, seria a teoria da cultura arbitrária, que a cultura humana tem natureza arbitrária e por isso não é condicionada biologicamente. Nós vamos voltar a esse assunto quando falarmos
justamente de teoria da dupla herança, que hoje não é assunto e nem é assunto lá do capítulo de John Alcock, que um posicionamento oposto à sociobiologia seria da teoria da cultura arbitrária. Aí ele apresenta, o John Alcock, resultados de pesquisas, e uma delas é essa aqui. Porque uma argumentação contra a sociobiologia foi que seres humanos tendem a adotar desconhecidos que não têm os mesmos genes, a adotar criança desconhecida. Mas vamos ver bem quem adota. Quem adota, certo? Quase sempre foi porque não foi capaz de gerar seus próprios filhos. Uma minoria dos pais que adotam crianças tem ver condições de gerar seus próprios filhos. Uma minoria, da grande maioria dos que adotam, são pais que não conseguem ter seus próprios filhos. E de um tempo para cá tem sido cada vez mais comum a inseminação artificial, outros métodos, ao invés de adotar, de se procurar todos os recursos possíveis de se ter filhos biológicos. Mas mesmo assim, acontece o seguinte: por explicação da própria teoria da evolução, o que a teoria da evolução nos dotou foi de uma psique, usando essa mesma terminologia, nos preparou psicologicamente, emocionalmente, para sermos pais. E quando nos vemos impossibilitados disso, muitas vezes se recorre para satisfazer esse desejo à adoção. E ele viu um resultado de Ilhas do Pacífico, que o nível de adoção é muito alto nesses lugares. E autores defendendo a teoria da cultura arbitrária usavam esses exemplos. E foi feita uma pesquisa e se viu que há uma correlação sobre coeficiente de parentesco e o percentual de adoção. Coeficiente de 0,5, 0,25, 0,125, 0,06 e desconhecido ou menores ainda do que isso. Que a grande maioria está aqui, tem 1/4 de correlação de parentesco ou relacionado a primos, certo? Que ou já é mais próximo, mas a grande maioria está com um grau de parentesco biológico razoável, apesar de não ser filhos mesmo, mas tem um certo grau de parentesco. E só uma minoria é de fato desconhecida ou que não tem grau de parentesco. Outra pesquisa que ele colocou foi feita na Austrália sobre a predisposição em ajudar primos. Isso é para reforçar a sociobiologia de que nós tendemos a colaborar, a contribuir com parentes próximos porque tem genes, né, para favorecer os nossos próprios genes. Aí fizeram para excluir os irmãos mesmo, ou seja, que seriam próximos, fizeram um estudo na Austrália sobre a predisposição em ajudar primos. O que observaram é que
temos, com esse grau de predisposição, de acordo com os testes que eles fizeram, de filhos do tio paterno, filhos da tia paterna, filhos do tio materno e aqui filhos da tia materna. Desses 4, o que tem maior probabilidade de certeza de que são filhos, que são primos realmente consanguíneos, são aqueles que são filhos da tia, ou seja, que é mãe, ou seja, é para o lado feminino, da tia materna, ou seja, eles são filhos via dupla materna, né? São filhos da irmã da mãe. E lembre-se que a paternidade é muito menos garantida do que a maternidade. E o extremo aqui é o filho do tio paterno. Além de ser um homem, é por via do pai, outro homem. Certo? E o intermediário, e esse aqui numa posição intermediária, esses dois. O filho da irmã do pai e filhos do do irmão da mãe. Então, são intermediários entre esses dois. Ou seja, esse aqui é realmente tem a maior garantia de serem primos biológicos mesmo, que compartilham os mesmos genes. E os sujeitos dessa pesquisa não tiveram essa percepção, que eles estavam mais inclinados justamente a ajudar com os próprios, com esses, estão ajudando gente que estão aparentadas geneticamente mesmo. Outra é a teoria da evolução cultural, certo? Que não é da dupla herança. Essa aí não é a dupla herança, que nós vamos ver uma aula só para ela. Essa é da seleção cultural, que, de acordo com os defensores da seleção cultural, da evolução cultural, os fenômenos culturais evoluem de forma independente, certo? Há uma seleção de culturas que são independentes do biológico, certo? Que há competição evolutiva entre culturas com tradições diferentes e que o tempo, né, que com o tempo elas acabam se predominando ou se reforçando, ou seja, sendo selecionadas em relação a outras, certo? Mas, como coloquei aí, segundo o autor, comportamentos custosos intergrupais, como o sacrifício religioso, automutilação, por exemplo, tem explicação adaptacionista. Porque isso é em termos do adaptacionismo, como a gente fala, lembre-se da seleção de grupo, em que o sujeito que se sacrifica adquire uma vantagem adaptativa em relação ao seu grupo, porque ele está demonstrando para os membros do seu grupo o que ele é capaz de fazer pelo grupo, pelas ideias que estão compartilhando, se é uma religião, se estão com o mesmo grupo. E isso traz vantagens grupais, que, em outras palavras, significa que ele acaba sendo um membro do grupo que é bem visto pelos outros do grupo. Ou, pelo menos, é o que ele pensa ao fazer isso. Que é o que ele pensa ao fazer esse tipo de coisa.